encontrou Jesus lendo o Novo Testamento sozinho. E ele está esfuziante, é um negócio que parece uma conversão do livro do Atos dos Apóstolos. Só ele e Jesus, na cozinha de casa. Aí todo mundo perplexo. E aí marcaram uma reunião de oração para agradecer, numa vigília, a conversão do papai. E a minha mãe disse, vamos lá, todos vocês. E eu fui com uma má vontade horrorosa, feliz por ele estar convertido, mas eu não tinha que participar desse negócio. De ir lá para a igreja, mas eu fui. E lá pelas tantas, o pastor da igreja, o reverendo Antônio Elias, que foi um homem amado de Deus do meu coração, falou, eu queria agora pedir ao filho mais velho do Dr. Caio, o Caio Fábio Filho, que ficasse em pé e fizesse uma oração para aquele auditório que era um pouco maior do que esse aqui, cheio. Aí, pode vir, meu filho. Aí lá fui eu, para trás daquele microfone. Digo, ai meu Jesus, que coisa mais horrorosa. Aí fechei os meus olhos e abri a boca. Quando eu abri a boca, eu entrei num transe. Num transe mesmo. Que deve ter durado uns 20, 25 minutos. E eu orando, parece que eu estava falando em línguas em português. Fluido, vernacular, adulto, rico e chocantemente assustador para todo mundo que só me ouvia falar, pois é, bicho, como é que é? E a minha é gostosa, não sei o que tá. Pô. De repente estou eu lá, aquela vernacularidade, aquela coisa, todo mundo ouvindo a oração perplexo, aí começaram a chorar. Quando o transe parou, uns 20, 25 minutos depois, que eu abri os olhos, estava todo mundo de joelho aos prantos e eu não tinha visto nada. Eu falei, meu Deus, o que foi? Vieram para mim, meu Deus, o Espírito de Deus está sobre você. E eu digo, Jesus, estou doido para sair daqui e fumar um cigarrinho. Eu já estava inaugurado lá nos baseados, e as meninas eram a coisa mais deliciosa da vida. Eu digo, ai, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aí veio o reverendo Antônio Elias, falou, meu filho, Deus tem uma coisa com você que eu nunca vi igual. Você vai pregar domingo. Aí eu falei, reverendo, não, você vai pregar domingo. Aí domingo, os jovens cantaram. Lá fui eu, assim, me sentindo esquisito demais. Fui lá para trás daquele negócio, do púlpito, onde ele pregava, o reverendo. E aí preguei sobre João 11, a ressurreição de Lázaro. E comecei a pregar e fechei o olho e de novo aquele negócio, pá! E foi um negócio avassalador. Quando eu me dei conta, estava todo mundo embevecido, perplexo, muitos chorando. E aí o reverendo falou, eu queria convidar quem ouviu a voz de Jesus hoje ali à frente, veio quase todo mundo. Aí eu lá falei, ai meu Deus. Aí já vieram para mim o pastor da primeira igreja presbiteriana de Niterói, o reverendo Felipe Dias, que foi pastor aqui em Brasília, na igreja presbiteriana nacional, muitos anos. Veio para mim, eu tinha 13 anos de idade, e falou, Caio, domingo que vem de manhã você vai pregar no culto da manhã da igreja presbiteriana central lá de Niterói. Aí eu, mas reverendo Felipe, quase que eu contava todos os meus pecados para ver se eles diziam, você não tem condição de vir, não. Mas o problema é que eles sabiam, eu nunca fiz nada escondido. Aí, lá fui eu. Aí foi aquele negócio, quando foi na segunda-feira, quando eu vi, eu estava já dentro da casa do Dr. Acioli de Brito, pai do Paulo Brito, na rua Paulo de Fronten, que era a reunião de todos os rebelados do Rio de Janeiro, que queriam fazer parte dos movimentos carismáticos e eram oriundos das igrejas presbiterianas, batistas e metodistas e episcopais, iam para a casa do Dr. Acioli de Brito, aquela multidão, centenas de pessoas dentro e fora. Aí chega lá, o reverendo Antônio Elias me levou e falou para o Dr. Acioli, olha, Deus tem um negócio com esse rapaz. Aí o doutor Acioli disse, então fale, meu filho. Aí me deu o microfone. Aí de novo a mesma coisa aconteceu. Aí foi pastor de tudo que é lado. Resumindo, encheram a minha agenda para 6 meses. 6 meses. Aí de repente eu chego, eu estou na igreja metodista de Cabo Frio, na frente de uma praça, uma igreja que já era antiga naquele tempo, dizem que está lá até o dia de hoje, deve estar muito antiga. Lotada, para ver aquela anomalia. Porque era um freak. Sim, que chega lá com 13 anos e fala como um cara de 80 com um vernáculo inexplicável, com sabedoria divina, e saía querendo as meninas. Meu Deus, era muito, muito doido, sinceramente. E aí, nesse dia, quando eu acabei de pregar, e aquela multidão chorando, eu peguei e falei para um amigo meu, falei, cara, eu vou fugir. Eu vou fugir disso, porque seja o que seja isso, não é a hora. Não é a hora.
Eu já vinha numa sofreguidão sem saber porquê, desde criança. De que tinha alguma coisa que ia entrar na minha vida e parar com tudo sem pedir licença. E aí de repente acontece isso aos 13 anos, aí é que o pânico bateu. Grande. E eu escapei. Falei, eu vou escandalizar mesmo. Aí eu ia com baseado aceso para a porta da igreja Betânia, com não sei o quê. E aqueles biquinhos com sunga cavadona. Não tô afim não vai, não, irmão, vai lá e tal. Não aparecia mais. Tudo para escandalizar, para ver se me deixava em paz. E fui em casa fazendo o mesmo trabalho. Não vou, não quero. Vai ter uma reunião de oração, obrigado por informar que é para eu não chegar bem depois, eu não quero nada disso. Foi me dando uma tristeza quando eu chegava e ouvia a crente cantando. Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Não. Uma angústia, meu Deus, eles querem me esfolar. Eu não vou, e olha, eu fui embora, saindo mesmo. Naquele período dos 15 anos, eu fui me afastando da casa dos meus pais, encontrei amigos mais velhos que moravam sozinhos, com 24, 23 anos, tinham seus apartamentos, e eu passei a morar com eles, passava lá só para dar assim um alô, e desaparecia o resto da semana. Academia Grace, jiu-jitsu, muita gente, muito relacionamento, muita capilaridade, uma quantidade enorme de gente nova conhecendo todo dia, em todos os lugares, no auge de Copacabana e de Ipanema, naquele período glamouroso, extraordinário dos anos 1970, 71, 72, 73, aquele período cheio de bossa nova e de garota de Ipanema, enfim, era aquele monte de mulher bonita, tanto em Copacabana quanto no Arpoador e no Leblon, era um colírio para os olhos, eu ali doidão, e para lá e para cá, eita vida boa, e o pia, e onda, e treino, e mulher, isso e aquilo, e os amigos, e bugres, e carros importados, Alfa Romeos, e tudo mais que aparecia, e búzios, e gente famosa, os famosos do Rio de Janeiro, para lá e para cá, conhecia todo mundo com uma facilidade enorme, era chamado para tudo, e eu digo, meu Deus, e muita briga de rua. E aí eu comecei a ter uma vontade de morrer, que cheguei aos 18 anos, com aquela sofreguidão, uma coisa desesperadora, eu não sabia mais para onde eu ia, e querendo morrer, uma angústia estranha, enquanto a sofreguidão de me abraçar a existência era enorme, tinha aquele esburacamento que queria me matar todo dia, parecia que eu estava perseguido de dia e de noite, por algo que eu não conseguia explicar. Até que a coisa ficou tão horrível, era no meio da ditadura militar, 30 e tantos amigos meus foram presos e levados para Ilha Grande, eu escapei porque tinha ido a Niterói. Até que um dia um tio meu me pegou, me levou para a casa dele e disse, hoje você vai algemado comigo entrar naquele avião, porque o voo era 5 horas da manhã, e eu dizia, cedo demais, bote para outra hora e tal. Mas aí, enfim, da quinta vez eu fui. A família já tinha ido 4 vezes me esperar toda no aeroporto e eu não chegava. Até telefone era difícil. Cheguei. Aí cheguei, beijo para lá, beijo para cá, já tinha um primo meu com outros amigos esperando com uma motoca Honda. Falei, gente, obrigado por terem me trazido de volta, e flap, pulei na moto e desapareci outra vez, e a angústia crescendo. Mas uns 2 meses depois eu estava totalmente aflito, angustiado. O namoro eu já tinha terminado, porque eu disse, eu não nasci para isso. O trabalho eu continuei indo, porque dava um dinheirinho, eu fazia tudo cedo, de manhã na moto, para lá e para cá. E a escola começou a ser um dever muito pesado demais para ir, era tudo muito lento, demorado, cansativo, eu achava tudo muito burro, muito repetitivo, e eu fui me exaurindo, e aí de repente teve um dia que a agonia foi tão grande que eu falei, eu vou botar um fim na minha vida, e saí com essa decisão. E a história eu já contei várias vezes, o fato é que houve aquela intervenção de Deus naquela noite na minha vida, e eu chorando, até de madrugada, voltei para a casa dos meus pais, me ajoelhei no lugar onde eu dormia, e fiz a minha primeira oração dizendo, Jesus, a minha mãe vive dizendo que tu vieste ao mundo buscar e salvar o perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu acho que eu sou o cara ideal para ser achado, que eu estou aqui todo perdido. Me socorre. E aí, no dia seguinte, depois de manhã ficar 6 horas da manhã, mais ou menos, possuído por uma força espiritual, que eu não conseguia explicar, parecia que uma sucuri tinha me enrolado e me apertava, e eu gritava, não conseguia me livrar daquilo, mas não perdia a lucidez nem a consciência nem um momento. E meu pai entrou no quarto e disse, eu não gerei filhos para serem habitação de demônios, eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Naquele mesmo dia, eu que tinha sido batizado já na igreja católica, na igreja presbiteriana, com meses de nascido, me batizei sozinho no meio da floresta.
Me joguei para trás, dentro de um igarapé, no meio do mato, só eu e Jesus. Falei, Jesus, agora somos só nós dois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fiquei cheio do Espírito Santo. Saí correndo por dentro daquela floresta, numa alegria que parece que eu ia sair num foguete para virar o universo e torná-lo pequeno, aquilo me esbraseando. Preguei já na saída daquele lugar da floresta para uma ex-namorada e um amigo. Foram os primeiros que ouviram a pregação que eu fiz em pé ali. Eles me ofereceram uma mutucona de maconha. Me chamavam de Poderoso Caião, que era uma gíria lá dos Greys. Ô, Poderoso, não sei o quê, Poderoso Caião. Aí pegou na cidade inteira. Quando eu cheguei lá, Poderoso, olha só. Aí me abriu um jornal com aquela mutucona verdinha. Aí eu olhei e falei, daí? Aí falou, vamos fazer um tarugo. Eles estavam cada um num cavalo. Ele e essa ex-namorada minha, cavalos de raça. Se a gente desce, vamos fazer um tarugão. Aí eu falei, não tô afim não. Ele falou, mas como é que você não tá afim? Você tá afim sempre. Eu falei, mas não tô mais. Nem parece você, eu digo, quer saber? O Caio que vocês conheceram, e bem, se vocês saírem no galope, pode ser que vocês ainda encontrem algum remanso de água no igarapé que tem a 4 quilômetros daqui, porque eu deixei ele morto lá. Esse aqui é outro. E não fica querendo me impor as coisas do Caio que morreu, porque senão eu bato. E pode avisar para todo mundo. E fui embora. Cheguei em casa, o meu pai veio me dizer que ou eu me convertia ou eu estava perdido. Eu falei, pai, você está com 24 horas de anos-luz de atraso. Já aconteceu isso e aquilo. E eu sei, eu estou aqui. E acabou. Eu fiquei esse tempo todo fugindo. Aí comecei a pregar. Logo estava na televisão, no rádio, em todo lugar. A cidade inteira ouvindo, milhares de pessoas chegando. Foi uma história alucinante dos Atos dos Apóstolos. Até que a igreja presbiteriana me pediu para me ordenar. Eu falei que não. Aí me pediu de novo. Disse que não. Aí disseram que eu tinha que ir para a faculdade teológica, para o seminário presbiteriano, para ser ordenado. Eu falei, aí aqui não tem conversa mesmo, eu não vou. Vou morrer de tédio lá nesse negócio. Eu estou aqui com gente, já tem milhares de pessoas todo dia ouvindo o evangelho, na rua, nas praças, nas esquinas dos presídios, em tudo que é lugar, nas escolas, nas faculdades, no campus. Não vou. Na TV, nos rádios, nos artigos de jornal, não vou. Mas e aí, como é que a gente vai fazer? Eu falei, isso é problema de vocês, eu estou resolvido. Eu não estou pedindo para ser nada, não quero ser bispo, não quero ser pastor, não quero ser cardeal, não quero ser presidente de coisa nenhuma. Eu só quero que ninguém me atrapalhe. E que vocês pelo menos aproveitem os frutos do que gente que vai se convertendo para todo lado. É só o que eu imploro. Aí eles voltaram e disseram, não, a gente decidiu te ordenar pastor. Falei ao meu pai, vou escrever uma tese que depois dela eles não vão querer me ordenar. Mas é o que eu creio. Eu escrevi uma tese sobre o que Deus sempre fez, faz e fará, fora das instituições religiosas. A liberdade de Deus ser Deus, fora da igreja, fora de Israel, fora de todos esses supostos detentores da revelação ou representantes autorizados. E mostrei na Bíblia a liberdade de Deus o tempo todo e eles discutiram 4 dias, ao fim dos quais decidiram me ordenar. Aí chegou o dia da minha ordenação. Dia 10 de janeiro de 1975 foi o dia da ordenação formal, embora o meu ministério tenha começado no dia seguinte à minha conversão. Quando eles terminaram de me ordenar, naquele culto solene, entramos no carro, meu pai e minha mãe, a minha ex-esposa e eu vi meu pai dirigindo para casa, com lágrimas aqui nos olhos, chorando, sozinho, silêncio. E eu ali paramentado, igual pastor presbiteriano, com colarinho clerical, achando tudo aquilo assim completamente surreal, e indo para casa. Quando eu perguntei, pai, por que você está chorando tão profundamente assim? Aí ele falou, porque hoje chegou o dia de eu contar o que eu estou guardando há 21 anos de todos vocês. E aí foi quando ele contou a história de que no dia que eu nasci ele me pegou, me dedicou ao Deus que fosse Deus, se houvesse Deus, que esse Deus tome meu filho. E desde então eu venho assistindo. Desde pequeno eu vejo os lampejos dessa luz, dessa percepção, dessas capacidades que brotam de ti. E depois, aos 13 anos, quando aconteceu aquele surto, e a sequência deles, e você rompeu com tudo e foi embora, e todo mundo ficava desesperado e preocupado, eu me angustiava pacificadamente, porque eu sabia no meu coração
que a dedicação e a oferta do agnóstico tinha sido aceita pelo Deus eterno e que a palavra dele estava em você. E eu sabia que você estava só num desespero para não deixar o significado da sua vida se cumprir, porque você sabia que ia ser uma coisa avassaladora, de cuja realidade você jamais iria conseguir fugir. O que virá a ser esse menino? Nem todo mundo nasce com essa vocação dessa natureza. Alguns com coisas mais intensas, outros menos intensas, e não todas dedicadas à perspectiva de terem que pregar e anunciar o Evangelho no mundo com a explicitude com a qual a minha vida o faz desde há quase 52 anos passados. Mas todos nós, tem alguém que sabe qual é o teu nome, qual é o teu significado e para que você veio ao mundo. Tem gente que não consegue nem expressar, mas sente. Mas cada um de nós aqui tem que se orientar, não por aquilo que outros digam, determinam ou discernam a nosso respeito, mas a respeito de quem nós mesmos decidimos e nos entregamos para ser, na presença de Deus e de Deus somente. Cada um dos que estão aqui vieram para muitas coisas não necessariamente pré-definidas, nem que carreguem flâmulas, bandeiras ou estandartes tão óbvios. Nem todo mundo entra em transe, a maioria tem que respirar, trabalhar, pesquisar, fazer um esforço enorme e realizar bonito e o máximo que pôde. Outros vão até sem tanta vontade de fazer, mas depois descobrem o bem que causam a tantas pessoas fazendo aquilo que no processo pessoal as cansa e as enfada muitas vezes. Há outros que fazem coisas de natureza tão íntima e minimalista e intimista, que ficam se comparando com terceiros e dizendo: eu vim ao mundo e não fiz nada até hoje. Quem disse, minha filha? O que virá a ser essa menina? Anteontem, eu vi uma menina de 92 anos de idade se formando no curso fazendo o primeiro ano do curso de nutrição, faculdade de nutrição, com 92 anos de idade, que aprendeu a ler e a escrever com 85, que só botava o polegar nos documentos, porque não sabia assinar nem o nome. Mas aos 85 ela pirou. Aprendeu a ler, a escrever supletivos, isso e aquilo, comendo o tempo perdido. E fez vestibular aos 92 e entrou para a faculdade de nutrição. Disse: agora eu sinto uma sensação de estar mais completa. E quando eu terminar eu vou fazer tanta coisa gostosa, eu já faço. Mas foi lá só dar um grau ao que ela passou 92 anos fazendo com amor espontaneamente. O que virá a ser esse menino depende da sua gratidão para com aquilo que Deus te deu e quem você é. Você não precisa levar ninguém para Marte. Basta não ter vergonha de ajudar alguém a atravessar a rua. Qualquer corredor, qualquer beco, em qualquer lugar. É oferecer seus olhos, suas mãos, seu coração, seus recursos, sua vontade, seu amor, a vida. É isso que explica a razão de ser da existência de cada um de nós.